Estamos dando continuidade ao fruto do Espírito. Lembrando que eu acredito que a razão do Senhor chamar essas virtudes em um único fruto é porque estamos falando do caráter de Jesus. Então, para mim, fica mais claro se eu imaginar um cacho de uvas e cada uma dessas virtudes sendo um bago desse cacho de uvas. Então, nós já falamos sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, e hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. Normalmente eu faço uma rápida recapitulação, hoje não vou fazer isso por causa do tempo, nós temos a ceia, então eu vou já entrar direto nesse bago, que é a fidelidade, como uma das características da natureza de Deus, como parte do caráter de Cristo, e que o Senhor depositou em nós quando nós recebemos o Espírito Santo. Então, assim como todos nós temos potencialmente os 9 dons ou manifestações do Espírito, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, todos nós temos potencialmente o fruto do Espírito. Isso não é algo que a gente força ou fabrica, isso é algo que o Espírito de Deus gera em nós, na medida que nós buscamos ser mais como Jesus. Na medida que vamos sendo transformados de glória em glória, este fruto do Espírito vai amadurecendo. E a fidelidade é um gomo muito importante do fruto do Espírito, e vocês vão entender por que daqui a pouco. A palavra aqui, que na minha Bíblia, que é a Revista e Atualizada, está traduzido como fidelidade, no grego é a palavra pistes. E pistes, ela normalmente é traduzida como fé. Em alguns lugares, ela é traduzida como fidelidade. É que, para os gregos, fé e fidelidade são dois lados de uma mesma moeda. Então, em outras versões, talvez vocês vão encontrar em lugar de fidelidade, vocês vão encontrar fé. Eu sei que nas versões em inglês, tu encontra ora fé, ora fidelidade. Por quê? Porque é a palavra pistes. Em ambos os casos, tanto fé como fidelidade, nós podemos dizer que a ideia que esta palavra pistes quer nos transmitir é a ideia de confiabilidade. Confiabilidade. Fé, por exemplo, é crer na confiabilidade ou fidelidade de Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Nós confiamos em Deus por causa da sua fidelidade. Isto é fé. Fé na sua confiabilidade. Diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Eu acho fantástico porque é Jeremias, em Lamentações, ele está falando da queda de Jerusalém, e de repente ele muda o seu lamento para um louvor, e ele começa dizendo: Senhor, tu és misericordioso, Senhor, tu és maravilhoso, e chega uma hora que ele diz: grande é a tua fidelidade. Bem, o outro lado da moeda, se um lado é a fé, o outro lado da moeda é a fidelidade. Fidelidade é a nossa confiabilidade para com Deus e com os homens, em todas as situações da vida. Podemos dizer, Deus e os homens confiam em nós por causa da nossa fidelidade.
Em Jeremias capítulo 5, versículo 3, nós lemos: Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Esse texto é tremendo, porque Jeremias ele deixa muito claro que o que Deus mais busca nos céus é a fidelidade. Os seus olhos estão atentos para a fidelidade. E ele está falando exatamente para um povo que nunca foi fiel. Pois diz em Jeremias 5,3: Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Então aqui nós temos um povo que foi infiel ao longo de toda a sua história ao Senhor. Fé e fidelidade, dois lados de uma mesma moeda. De um lado está a confiabilidade de Deus, do outro lado está a nossa confiabilidade. Então nós vamos estar falando dessas duas realidades que andam juntas. Assim como nós podemos confiar na fidelidade do Senhor, Ele espera também poder confiar em nossa fidelidade. E assim o círculo se completa. Vamos falar um pouco mais agora sobre o lado da fé. Existem 3 tipos de fé nas Escrituras. O primeiro, a palavra chama de uma medida de fé. Está em Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós, ao nos convertermos, recebemos uma medida de fé, que deve ser cultivada para que possa crescer. Esta medida de fé está baseada no relacionamento pessoal que temos com o Senhor. Essa medida de fé nos fornece a motivação e o poder para viver a vida cristã. Todos aqui têm uma medida de fé. O segundo tipo de fé que nós encontramos nas Escrituras é fé como dom. Está em 1 Coríntios 12:9. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Este dom, o dom da fé, está entre os 9 dons do Espírito, ou 9 manifestações do Espírito Santo. Esta fé, na verdade, é a fé de Deus. Em outro lugar, Jesus disse para os seus discípulos: tende a fé de Deus. Esta fé é uma fé sobrenatural que é concedida pelo Espírito em situações de necessidade. E quando esta fé vem sobre nós, movemos montanhas. Como diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha fé para mover montanhas, mas se eu não tiver amor, está falando deste dom da fé, capaz de nos levar a experimentar e a viver milagres. O terceiro tipo de fé que nós encontramos no Novo Testamento é fé como gomo do fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é fidelidade ou fé. Está relacionado com o nosso caráter. Logo, dos 3, esta fé é uma fé que depende do Espírito Santo para que possa crescer e amadurecer em nós. A primeira fé depende do nosso exercício, é como um músculo. A gente exercita a fé que o Senhor nos deu. Cada vez que nós escolhemos crer, cada vez que nós escolhemos confiar, cada vez que nós escolhemos nos arriscar em crer na palavra de Deus e fazer conforme o que a palavra de Deus nos diz, estamos
esse músculo da fé, essa medida de fé, o seu crescimento depende da nossa disposição de exercê-la. O dom da fé não depende de nós. O dom da fé depende do mover do Espírito em nossas vidas. Agora, esse gomo do fruto do Espírito, porque ele é uma característica de Deus, é a fidelidade de Deus habitando em nós, por meio do seu Espírito. Esta fé depende muito da nossa busca por ela. Como todos os outros gomos do Espírito, nós devemos pedir ao Senhor, devemos buscar, devemos dizer: Senhor, eu quero ser mais como Jesus. Eu posso exercer a minha fé até aqui. Agora, para eu ter mais fé, para eu ter mais fidelidade, eu preciso de Ti. Eu tenho falado aqui muitas vezes, nós devemos buscar o fruto do Espírito tanto quanto nós buscamos as manifestações do Espírito. E nós que temos buscado as manifestações do Espírito, temos experimentado as manifestações do Espírito. E eu creio que na medida que começarmos a buscar agora o fruto do Espírito, também nós vamos experimentar. Então, esta fé é uma fé que está relacionada com a fé de Deus, relacionada com a fidelidade de Deus. E ela é alcançada na medida que nós permitimos que Deus viva esta fé através de nós. Que Deus viva esta fidelidade através de nós. Assim como existe uma alegria que Ele quer viver através de nós. Assim como existe uma paz que Ele quer viver através de nós. Assim como existe um amor que Ele quer viver através de nós. Assim como existe uma paciência que Ele quer viver através de nós. Uma benignidade, uma bondade. Existe uma fé, uma fidelidade que Ele quer viver através de nós. Onde toda a glória vai para Ele. Mas é porque nós estamos nos rendendo, nós estamos morrendo para nós mesmos, para que, como Paulo disse, não mais viva eu, mas Cristo viva em mim. É isso que nós queremos, mais dele, menos de nós, que ele cresça, que nós venhamos a diminuir. E é na medida que Jesus vai crescendo em nós, que esta fé e esta fidelidade vai aparecendo e crescendo. Amém? A fé que vem do Espírito Santo, esta fé que é um gomo do fruto do Espírito, é uma confiança inabalável na fidelidade de Deus. No Salmo 100, versículos 4 e 5, diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Agora, se vocês prestarem atenção a este Salmo 100, o Salmo está nos convidando a entrar nos átrios com ações de graça e com hinos de louvor. Agora, o que deve motivar as nossas ações de graças? E o que deve motivar o nosso louvor? Ele diz em seguida: é a bondade do Senhor, é a sua misericórdia, é a sua fidelidade. Então aqui está a razão das minhas ações de graça, aqui está a razão do meu louvor. Por isso que nós podemos oferecer sacrifícios de louvor, mesmo quando estamos passando por momentos difíceis. Eu não estou agradecendo pela dificuldade que eu estou passando. Eu não estou louvando pelas lutas que eu estou vivendo. Eu estou agradecendo e louvando porque Ele é bom, por causa da sua grande misericórdia e por causa da sua fidelidade. Esta fé que vem do Espírito, ela se alimenta desta fidelidade do Senhor. É uma fé que busca na fidelidade dEle a confiança, a certeza de que tudo está bem. Evidentemente, se nós não temos uma revelação desta fidelidade, nós vamos tentar criar em nós uma fé que, na verdade, nós não conseguimos ter.
sem esta revelação, sem este mover do Espírito. Mas quando esta revelação vem, quando o Espírito começa a mover dentro de nós e nos mostrar a grande fidelidade, a grande misericórdia, a grande bondade do Senhor, então o mundo pode estar ruindo à nossa volta, mas nós estamos em cima da rocha, firmes e inabaláveis. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Paulo está falando sobre o seu cativeiro, o seu aprisionamento e toda a perseguição que ele já sofreu por amor a Cristo. Ele diz, é por isso que estou sofrendo estas coisas, pelo Evangelho. Daí ele continua, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Como eu quero poder todos os dias dizer esta frase? Porque sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele é misericordioso. E eu sei que Ele é fiel. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. E a palavra no original pode ser traduzida como depósito, pode ser traduzida como confiança. E o que é que tu lhe confiou? Segundo as Escrituras, tudo. É tudo que nós temos que confiar a Ele. Todo o nosso depósito, nós entregamos para Ele. Se tu ficar com 1%, aquele 1% vai te afundar. Porque é 1% que tu vais tentar controlar. Não, é tudo, é 100%. Senhor, aqui está a minha vida, aqui está o meu futuro, aqui está o meu destino, aqui estão todos os meus dias. Senhor, eu pego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e eu entrego para Ti, como fiel depositário. E eu confio que Tu és poderoso para guardar o que eu Te confiei, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quando tudo está sendo abalado, só consegue permanecer de pé quem está firmado na rocha. Quem tem esta revelação da sua fidelidade. Esta fé não é uma fé que move as montanhas. Porque a fé que move as montanhas é o dom da fé. Mas esta é a fé que te coloca em cima das montanhas. Esta é a fé que te leva a enxergar mais longe, além dos obstáculos, além das dificuldades, além do dia de hoje. Eu sei em quem eu tenho confiado e eu sei que Ele é poderoso para guardar tudo que eu lhe confiei. Eu lembro o dia que eu dei a minha vida para Ele. Eu lembro que eu disse, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, agora pertence a Ti. E eu tenho tido momentos difíceis na minha vida, desde lá. Me converti com 16 anos, hoje estou com 58. Mas nos momentos difíceis, eu sempre pude lembrar que com 16 anos de idade, eu confiei tudo a Ele. Tudo está no seu depósito. E Ele é fiel para guardar o que lhe confiei. Um outro texto, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De novo está aquela palavra, sabemos. Paulo tinha dito em 2 Timóteo, eu sei. Aqui Paulo está dizendo em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se estamos comprometidos com Deus e procurando andar no seu propósito para as nossas vidas, meus queridos, então não temos o que temer. Não temos o que temer. Não importa o que nos aconteça, de bom ou de ruim, no final do dia,
Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque está tudo no seu depósito. Ele está guardando de tudo. A tua história, o teu testemunho, o teu futuro, o teu passado, o teu presente, tudo está em suas mãos. E Ele está cuidando de tudo. Nós que estamos deste lado da eternidade, não vamos entender tudo pelo qual nós passamos. Nós sabemos que a aflição, a tribulação faz parte do processo. Pois está escrito que por meio de muitas tribulações importa entrarmos no reino de Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A Bíblia nunca nos enganou. Há alguns pregando um evangelho que não é o evangelho do reino, dizendo: vem para Jesus que Ele vai eliminar todos os teus sofrimentos, todas as tuas dores, resolver todos os teus problemas. Esse não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é: toma a tua cruz, nega-se a si mesmo e segue-me. O evangelho do reino é: tu tens que estar pronto a morrer por mim, a ser um mártir por mim. O evangelho da cruz é um evangelho que inclui o sofrimento, a luta, a tribulação, a aflição, deste lado da vida. Mas Paulo disse: mas toda a tribulação que a gente possa viver deste lado da vida não se compara à glória que nos aguarda do outro lado da vida. O que são 80, 90, 100 anos comparado com uma eternidade na presença do Deus vivo? Não como anjinhos com asinhas sentados numa nuvenzinha tocando uma harpinha, mas como filhos de Deus, transformados à sua imagem e semelhança, vivendo numa nova terra, onde Deus Pai e Deus Filho habitam entre os homens. Este é o nosso futuro, este é o nosso destino. E eu estou depositando, e tu está depositando, entendeu? Nós temos uma conta bancária lá nos céus, e a gente está depositando aquilo que não perece. Nós estamos depositando, e Deus está guardando. E um dia nós vamos receber tudo de volta com dividendos. Amém? Nunca haverá motivo para pânico ou desespero, se a nossa confiança está na fidelidade do nosso Deus. E o Espírito Santo nos foi dado exatamente para podermos experimentar esta realidade da sua fidelidade. Agora vamos falar do outro lado da moeda. Vamos falar do lado da nossa fidelidade. Nós vimos a fidelidade de Deus, que desperta em nós fé. Agora vamos ver o outro lado da moeda, que é a nossa fidelidade para com Ele e para com os outros homens. Ser fiel, agora falando da nossa fidelidade, ser fiel é ser confiável, é ser leal, é estar comprometido. A nossa fidelidade deve ser com Deus e com os homens. Quanto a Deus, diz Isaías 24:14: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito, e sirvam o Senhor. Ele deixa bem claro que é a fidelidade em relação a Ele. Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele quer nosso coração por completo, Ele não quer 99%, Ele quer 100% do nosso coração. E quando a nossa fidelidade para com Ele está relacionado ao nosso compromisso com Ele, a nossa lealdade a Ele, nosso coração não pode estar dividido, não pode ter outros amores. A palavra de Deus é muito clara quando diz que aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Ele quer tudo. A pedra preciosa, o tesouro encontrado, o preço é tudo. E quando tu fica com 1% para ti, tu está sendo desleal com o teu Deus. Então,
joguem fora os deuses dos teus pais e sirva ao Senhor. E assim tu estarás sendo leal a Ele. O maior pecado de Israel no Antigo Testamento foi a sua infidelidade para com o Senhor. Foi esta infidelidade que fez com que a nação toda fosse levada cativa para a Babilônia. Na verdade, o relacionamento dele com Israel começa com Abraão, mas se a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 3, já a infidelidade do homem se manifesta em Adão e Eva. Ela volta a se repetir depois nos descendentes de Noé. Agora nós temos Abraão, Deus levanta um povo para ele, mas este povo, mesmo enquanto eles estavam recebendo os 10 mandamentos no monte, onde a glória de Deus se manifestava com trovões e vozes e trombetas, eles conseguiram construir de ouro um bezerro para adorar, porque Moisés tinha se demorado demais em cima da montanha. E tu vai lendo a história de Israel, sempre uma história de infidelidade ao Senhor. Mas o que eu vejo nisso é a fidelidade dele. Um povo infiel e Deus sempre fiel. Eu acho que pode ser a história de alguns de nós aqui. Talvez tu não tenha sido a pessoa mais fiel ao Senhor, mas Ele continua sendo fiel contigo. Eu já pisei na bola algumas vezes. E eu pude ver a sua fidelidade me recebendo de volta de braços abertos. Com relação aos homens, nós lemos em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 16 a 18. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? Uzai respondeu a Absalão: não. Aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Claro, por trás dessa conversa nós sabemos que Uzai é um espião de Davi, mas Absalão, que é filho de Davi, que usurpou o trono de Davi, não está sabendo disso. E ele se escandaliza, Absalão se escandaliza com Uzai, porque Uzai era um conselheiro de Davi e estava agora dizendo que estava do lado de Absalão. E o que ele questiona é a fidelidade de Uzai. Cadê a tua fidelidade? Porque mesmo Absalão, traindo o seu pai, ele tem esse senso de compromisso, de lealdade. Ele não era leal a seu pai, mas Uzai era leal a seu pai. Então, todos nós aqui, nós temos um senso de lealdade. Por isso que nós somos tão agredidos com a infidelidade, tão agredidos com a traição, seja no relacionamento conjugal, seja numa amizade, seja no meio da igreja. Eu nunca vi um pastor bater palmas quando um membro vai embora, principalmente se o membro vai embora brigado com o seu pastor, ou insatisfeito com o seu pastor, e ele se sente traído, ele se sente agredido, porque o que aconteceu? Havia uma lealdade, havia um compromisso que foi quebrado. Deus colocou em nós este senso de lealdade, que nós esperamos de todos, e que todos esperam de nós. E, infelizmente, vivemos numa cultura sem compromisso hoje. É uma cultura de relacionamentos descartáveis. Nessa coisa das redes sociais só tem agravado isto. Como se todos os que te seguem fossem mesmo teus amigos. Muitos que me seguem, eu nem sei quem eles são. Eu vejo nomes ali que eu não reconheço. Tem pessoas que criaram um perfil que não tem nada a ver com o que elas realmente são. Elas fingem ser o que elas não são nas redes sociais. E eu fico pensando se elas têm alguém com quem elas possam se abrir e ser quem elas realmente são. Então, estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais isoladas e cada vez mais descompromissadas umas com as outras.
São relacionamentos descartáveis, relacionamentos de interesse. O que essa pessoa pode acrescentar na minha vida? Senão eu não quero nada com ela. São relacionamentos onde eu não estou buscando descobrir o que eu posso fazer para edificar a tua vida. Eu estou buscando saber o que tu podes acrescentar à minha. E esse tipo de relacionamento é um relacionamento danoso, tóxico. Nós ansiamos por verdadeiras amizades, verdadeiros relacionamentos com pessoas em quem a gente possa confiar, que a gente não tenha que temer que um dia elas vão nos deixar e nos abandonar. Os ciúmes nada mais é do que o medo de perder a pessoa amada. Mas tu só tem medo de perder a pessoa amada se tu não confia na pessoa amada. Ou porque ela já te traiu, ou porque tu teme que ela vá te trair. Mas os ciúmes é prova de uma desconfiança, do medo da traição, da deslealdade. Quando as pessoas e os relacionamentos se tornam descartáveis, porque perdem sua utilidade, realmente é hora de reexaminar seriamente a superficialidade da nossa cultura. E essa cultura, ela não pode existir dentro da igreja. A igreja, neste caso, tem que ser uma contracultura. Amém? Tem que ser uma contracultura. Nós temos que mostrar para o mundo que a lealdade, que a fidelidade, que o compromisso ainda existe. Primeiro Deus para conosco, depois nós para com Ele e nós uns com os outros. Talvez o casamento seja onde a fidelidade é mais evidente. Tanto é que Deus escolheu usar a figura do casamento para explicar o seu relacionamento com Israel. E Ele usa o casamento, Jesus agora usa também o casamento para explicar o seu relacionamento com a igreja. Por que a figura da noiva? Por que Ele chama Israel a minha esposa? Porque o casamento é onde a fidelidade mais se expressa. E por isso que é onde o diabo mais entra e tenta destruir. Em Malaquias, ele xinga o marido infiel, dizendo que tu está sendo desleal com a mulher da tua mocidade. Existe esse compromisso entre marido e mulher. E este é o compromisso que Deus tem com Israel. Este é o compromisso que Jesus tem com a igreja, tem conosco. Agora, se nós vivemos numa sociedade onde na família este compromisso não existe, essa lealdade e essa fidelidade não existe, daí nós entramos naquele problema: como que eu vou entender Deus como pai se eu não tive pai, ou se meu pai foi um mau pai? Como que eu vou entender o relacionamento de Jesus com a igreja se as famílias estão desestruturadas? Amai a tua esposa como Cristo ama a sua igreja. Então aqui há um chamamento para a fidelidade, começando na família. Uma fidelidade na igreja, na congregação. Uma fidelidade no trabalho, com colegas e patrão. Uma fidelidade no mundo que é desleal. A fidelidade, como os outros bagos do fruto do Espírito, faz parte da natureza de Deus, do seu caráter. O Espírito Santo quer manifestar a fidelidade de Deus através de nós, a sua igreja. Mas isto exige de nós cultivo, e o cultivo se manifesta através da prática. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Veja bem, aqui Jesus está falando sobre a fidelidade no pouco e a fidelidade no muito. Estou lendo no versículo 10. Ao descermos para o versículo 11, diz assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta,
quem vos confiará a verdadeira riqueza? Agora vamos pegar esses dois versículos. O 10, que fala em sermos fiel no pouco, e o 11, que fala em sermos fiéis com as finanças, com o dinheiro. E nós podemos tirar os seguintes dois princípios. A fidelidade começa nas pequenas coisas, não nas grandes. Segundo, a fidelidade começa nas coisas materiais e não nas espirituais. Então, tu não vai ser fiel no muito se tu não é fiel no pouco. E tu não vai ser fiel nas coisas espirituais se tu não é fiel nas coisas materiais. É isso que Jesus está dizendo. Muitas pessoas desprezam as pequenas responsabilidades, achando que não são dignas da capacidade que estas pessoas têm. Elas acham que poderiam ser responsáveis por coisas maiores. Então, ficam chateadas quando lhes confiam coisas abaixo da sua capacidade e potencial. Pensando, se me confiassem mais, iriam descobrir o meu talento e a minha capacidade. Só que elas estão totalmente equivocadas. Porque se tu não é fiel no pouco que te foi confiado, tu não vai ser fiel se mais te for confiado. Porque o teu caráter vai se manifestar no pouco. O teu caráter vai se manifestar nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Teu caráter vai se manifestar quando tu recebe de volta uma quantia errada. Fez uma compra na loja e tu recebeu dinheiro a mais. E tu diz, moça, desculpa, eu recebi a mais. Mas é interessante como nós vivemos num mundo tão corrupto, que nós conseguimos fazer vista grossa para pequenas contrafações. Mas, queridos, são nas pequenas coisas que nós demonstramos se Deus pode nos confiar coisas maiores. É o que Ele te deu hoje, o trabalho que tu tem hoje, o salário que tu tem hoje. Que tipo de profissional tu é? Que tipo de estudante tu é? Eu não sei o que tu faz na igreja, mas que tipo de servo tu é? Porque o que tu estás vivendo hoje é o que Deus te confiou. Tu estás sendo fiel, ainda que talvez seja pouco, talvez o salário é pouco, talvez a função que tu tem na empresa esteja abaixo da tua capacidade potencial, mas tu está sendo fiel mesmo assim. Talvez na igreja tu não está sendo reconhecido no teu chamado, no teu dom, tu está sentado no banco, sei lá, mas tu está sendo fiel naquilo que te está sendo confiado. E quanto às tuas finanças, como elas estão? Tu está sendo fiel com aquilo que tu recebe? Talvez entre nós temos pessoas que têm chamado para outras nações, talvez missão, talvez chamado para serem grandes empresários. O que eu quero dizer é que o Senhor só vai poder nos promover se nós estamos sendo fiéis com aquilo que Ele nos deu hoje. E eu olho para a minha vida e eu penso que houve momentos na minha vida que Deus me confiou coisas e eu não fui fiel. E eu não dei do meu melhor, e eu não representei o reino como deveria ter representado. E eu me arrependo. E o Senhor me perdoa. Mas hoje eu quero ser fiel com tudo aquilo que Ele me confia hoje, para que Ele possa me confiar mais. Amém? Então, deixa eu terminar com algumas perguntas. Então, deixa eu fazer 4 perguntas, e vocês não precisam me responder. Só pensar. Primeira pergunta. Tu fazes promessas e não as cumpre? Isso tem a ver com fidelidade. Segunda pergunta. Tu chegas atrasado para os compromissos? Parece uma coisa pequena, mas Deus nunca está atrasado. Tudo na natureza é pontual. Não estamos demonstrando a fidelidade de Deus se nós não somos pontuais. Terceiro, tu deixas tuas contas atrasarem? A Bíblia diz, não devei nada a ninguém, senão o amor. Essa é uma questão muito séria, quando para tentar manter as aparências a gente gasta mais do que recebe.
entra no cheque especial, acaba usando crédito, fazendo financiamentos que tu sabe que tu não tens condições de pagar. E último, tu pedes dinheiro emprestado e não o devolve. Eu vou acrescentar aqui livros também. Tem um monte de livros que eu emprestei e nunca mais vi a capa deles. Queridos, são coisas pequenas, mas é fidelidade. É a fidelidade. Queremos que Deus seja fiel conosco nas pequenas coisas. E Ele espera de nós o mesmo. Amém? Vamos ficar de pé? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.